Mas aí depois foi ficando pior, né? Porque foi passando o tempo, eu fui vendo a importância e a relevância do tema. E quando a gente se debruça com a palavra de Deus, a gente percebe que é uma responsabilidade grande demais, né? Expor a palavra e ser fiel a ela, né? Mas eu tenho certeza de que Deus é misericordioso, gracioso, e da mesma forma como Ele falou ao meu coração no estudo para esse tema, Ele vai falar ao coração dos irmãos. Porque não sou eu, né? A gente sabe que é o Espírito quem fala aos nossos corações, então isso me deixa mais tranquilo. Mas então, a gente então está conversando sobre a expiação. Eu acredito que no domingo passado falou-se de que ela é uma expiação limitada, ou seja, ela não é para todos. Eu sei que foi explicado melhor o que isso significa, mas hoje eu queria conversar a respeito da necessidade. Eu não gosto muito de pedestal, vou ficar com ele na mão. Eu vou conversar sobre a necessidade, a gente vai conversar sobre isso, né? E como é uma escola dominical, a gente vai abrir a Bíblia. E aí eu peço a ajuda dos irmãos na leitura da Bíblia. Então alguns textos eu vou falando e os irmãos vão abrindo. Eu já peço, já que a gente já abra, vamos lá, a gente vai passar um tempinho em Romanos, joia? Então eu peço que um irmão que tem uma voz maravilhosa abra em Romanos capítulo 5, versículo 8. Um outro irmão que tem uma voz mais maravilhosa ainda, abra em Romanos capítulo 8, versículo 31 e 32. E outro irmão com a voz mais maravilhosa, ou tão maravilhosa quanto as dos outros, em Romanos também capítulo 8, versículo 29. E por fim, mais um irmão em Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5. Eu sei que eu estou falando desses textos, mas na hora a gente vai dar uma engasgadinha e vai procurar os textos, mas pode ficar tranquilos. Eu sei que a primeira pergunta que vem ao nosso coração quando a gente se depara com o sacrifício de Cristo, né? E quando a gente se depara com esse tema mesmo da expiação, é uma pergunta que vocês podem ficar tranquilos que vocês não foram os únicos a fazerem. Na verdade, Agostinho e tantos outros pais da igreja, pessoas sérias, comprometidas com Deus, pensaram isso também. Então, se você acha que essa pergunta é uma pergunta herege, alguma coisa assim, fique tranquilo. As perguntas, elas fazem parte da vida e são as perguntas. E a honestidade que a gente tem diante da leitura da Bíblia e a ação do Espírito Santo iluminando a nossa mente, o nosso coração, é que sanam essas dúvidas. Mas existe, a gente tem que fazer essas perguntas, né? A diferença é que a gente se coloca humildemente diante da Escritura. Mas a pergunta que vem, e com certeza não sou só eu, será que precisava mesmo de Jesus morrer? Será que era necessário mesmo? Se Deus ele é onipotente, por que Jesus teve que morrer? Ele poderia muito bem ter resolvido tudo no instalar de dedos, e nada do que aconteceu com Cristo deveria acontecer. Essa é uma pergunta, pelo menos eu já me perguntei várias vezes sobre isso. Mas quando nós olhamos humildemente as Escrituras, a gente percebe que Deus ele é sim onipotente, mas ele é justo, ele é amoroso, ele é misericordioso, ele é santo e ele é fiel. Ele é justo e ele é fiel, não só numa relação em que nós temos uns com os outros, ou até com o próprio Pai, com o próprio Deus, mas ele é fiel à palavra dele. E por ele ser fiel à palavra dele, é que o sacrifício de Cristo deveria acontecer. E nisso a gente vai conversar. Vamos olhar. Romanos capítulo 5, versículo 8. Quem abriu pode ler. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, a gente já percebe uma certa motivação no que significa o sacrifício de Cristo. Deus provando o seu amor. Engraçado, né? A prova que Deus tem, a prova que Deus mostra para a humanidade é o sacrifício do Filho.
Isso eu me perguntava várias vezes assim, mas gente, por quê? Como assim? Por que que o amor de Deus ele foi demonstrado no sacrifício do Filho? E isso é uma pergunta que a gente vai elucidar mais para frente. Romanos, capítulo 8, versículo 31 e 32. Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Então a gente percebe que no primeiro texto que a gente leu, Deus prova o seu amor para com seus filhos, mas ele também não só prova o amor, ele prova dando todas as coisas a partir do sacrifício de Jesus. Ou seja, o sacrifício de Cristo é a nossa apólice de seguro para tudo que a gente tem na vida. E aí, é tudo. O engraçado é que não é só o céu, não é a esperança no porvir, mas são todas as experiências que nós temos também em vida. Inclusive o sofrimento, inclusive as dificuldades, inclusive os momentos em que a gente pensa assim, gente, por que eu estou passando por todas essas situações? Inclusive essas coisas. Em Cristo a gente foi herdeiro. Mas não é só para isso. Deus não entrega o seu Filho só para uma demonstração de amor. Ele prova o seu amor em Cristo, mas ele tem um motivo muito especial. É chamar-nos para um relacionamento. É chamar-nos de volta para casa. E aí está Romanos capítulo 8, versículo 29. Quanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, como acredito que já foi conversado no domingo passado, a expiação ela é limitada, ela não é para todos. O sacrifício de Cristo, a salvação conquistada na cruz por Jesus, ela é para alguns, aqueles escolhidos, predestinados por Deus antes da fundação do mundo. E essas pessoas são alvos do amor, da graça, da misericórdia de Deus. Nesse sacrifício é que nós recebemos todas as coisas, é que nós entendemos como o amor de Deus é demonstrado. Mas ainda assim, apesar desses textos, e aí eu peço já para um irmão já abrir em Efésios capítulo 1, no versículo 4 e 5, e fique aí de prontidão. Apesar disso, eu acho que não responde bem a pergunta do porquê que é necessário o sacrifício de Jesus. Vamos lá, Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5. Então a gente vê mais um versículo em que dá uma motivação para o sacrifício de Cristo. É que a partir do sacrifício de Jesus na cruz, nós fazemos parte de uma família, somos predestinados, somos chamados para sermos santos. A imagem daquele que primeiro foi santo, Jesus. Então em Cristo nós somos capacitados a vivermos uma vida de santidade diante do Pai. Antes estávamos em trevas, vivíamos o pecado em toda a sua intensidade, manchados pelo pecado, mas em Cristo a gente recebe vida nova. E nós somos capacitados a viver uma vida que agrada aos olhos do Pai. A uma vida de verdade, vida plena. Mas ainda assim, qual é a necessidade de Jesus ter morrido numa cruz e de ter sofrido o que sofreu? Essa pergunta a gente tem no coração e a gente tem muitas vezes na nossa mente porque foi ensinado, eu acredito isso, foi ensinado para a gente que existem alguns aspectos de Deus, algumas características de Deus que não se misturam, ou a gente trata como se fossem independentes umas das outras. Por exemplo, a gente fala que Deus é amor. E isso é muito claro. Todos nós acreditamos que Deus é amor. Deus é a essência do que é o amor. O amor em toda a sua plenitude é Deus. Mas parece que a gente luta
com o conceito, por exemplo, de justiça na nossa mente de Deus. Porque quando nós olhamos Deus amoroso e Deus justo, a gente não consegue colocar como se fossem coisas harmônicas. A gente sempre vê como algo que é um pouco antagônico, é um pouco diferente. Assim, não, Deus é amoroso, e aí quando Deus é amoroso, às vezes ele não é justo. Ou quando Deus é justo, às vezes ele não demonstra o seu amor. E a maior prova disso é quando a gente olha para a cruz. Eu, pelo menos assim, eu tinha uma dificuldade muito grande de olhar para a cruz e perceber Deus sendo amoroso e Deus sendo justo ao mesmo tempo. Porque a gente não consegue entender. Como assim? Jesus teve que morrer para demonstrar amor? Mas Jesus é Deus. Se Deus é onipotente, Ele pode todas as coisas, por que isso teve que acontecer para que eu fosse salvo? Por que a morte de Cristo numa cruz, com aquele sofrimento, teve que existir, teve que acontecer mesmo de fato, para que eu pudesse estar aqui hoje, reconhecendo o amor e a graça e a misericórdia de Deus? E esse é o problema que surge diante dessa nossa incompreensão dessas duas características de Deus. A gente não consegue misturar. E aí vem um exercício um pouquinho mais trabalhoso com a gente. É de que, se Deus ele é amor, Ele é a essência do amor. Se a Bíblia fala que Deus ele é amor e Ele é justiça, Ele é misericórdia, mas Ele também derrama a sua ira, o exercício que nós temos que fazer é que Ele consegue ser todas essas coisas, fazer todas essas coisas ao mesmo tempo, sem limitar nenhuma delas. Porque Ele é Deus, Ele é onipotente, onipresente e onisciente. Ele é o único detentor de todos os poderes, de todas as verdades, e porque Ele é a verdade. E Ele pode ser tudo isso, sem que nada dessas coisas se interfiram. E na verdade, o amor de Deus, ele se mistura com a justiça, com a ira, com a misericórdia, com a graça. A justiça dele se mistura com o amor, com a misericórdia, com a ira. A ira dele se mistura com a justiça, com o amor, com a graça e com a misericórdia. Não tem como a gente separar. E esses problemas que a gente tem na mente de não conseguir entender o porquê do sacrifício de Jesus, vem porque a gente, limitados que somos, seres humanos, manchados na nossa consciência pelo pecado, a gente não consegue separar, porque a comparação que a gente faz com Deus é nossa. É muito comum a gente fazer assim, e eu estou confessando meus pecados todos aqui, tá? Eu estou falando, quando eu pensava assim, se eu fosse Deus, eu não destruiria a criação num dilúvio. Se eu fosse Deus, eu não faria um monte de coisa. Mas eu tenho certeza também que se eu fosse Deus, eu não entregaria o meu filho em favor de uma humanidade que se rebelou contra mim. Então, o nosso parâmetro de justiça, de misericórdia, de graça, nunca pode ser a gente. O nosso parâmetro de justiça e de graça a respeito de Deus tem que ser o próprio Deus e a própria Escritura. E é por isso que o exercício agora que a gente tem é de entender qual era a necessidade. E a própria Bíblia diz do porquê era necessário Jesus ter morrido daquele jeito, ter sofrido daquele jeito. E aí, para a gente não ficar um negócio tão maçante de abre a Bíblia aqui, abre a Bíblia lá, vamos conversar sobre conceitos, eu queria que a gente desprendesse isso de um texto que a própria Bíblia fala a respeito do Messias, do Cristo, que está lá em Isaías, capítulo 53. Isaías capítulo 53, os teólogos e pastores dizem que esse é o Evangelho de Isaías. Esse texto é a prefiguração do Cristo, do Jesus, que naquele tempo ainda não existia, mas que ele já era cantado e era sonhado pelos profetas, era ansiado pelo povo. E esse texto ele é lindo demais, porque fala de um Deus que demonstra o seu amor de uma forma inimaginável, de uma forma que a gente não vê comparação em nenhum outro lugar. E eu vou fazer a leitura. A minha Bíblia está numa versão um pouquinho diferente,
Está na NVI, e os irmãos que têm a NVI podem acompanhar silenciosamente. Os que não têm, acompanhem também silenciosamente. Quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso, eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes. Porquanto ele derramou sua vida até a morte e foi contado entre os transgressores. Pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Se você nunca ouviu esse texto, eu acho que ficou mais claro do porquê que esse é considerado o Evangelho de Isaías. Ele fala de Cristo sem conhecê-lo. Ele fala, assim, com detalhes até assustadores, tudo que Jesus iria passar. E é muito interessante enxergar que, antes do Cristo existir, antes de nós existirmos, a cruz ela já existia no plano de Deus. A vontade do Pai era de que o Filho se submetesse, se sujeitasse e passasse por dores, mas que isso não fosse algo que diminuísse a glória do Filho, ou que usurpasse a glória do Pai, mas na verdade foi o artifício usado por Deus para demonstrar de forma plena o amor dele, a misericórdia, a justiça, a ira e todos os demais aspectos e características do Criador. O problema que a gente às vezes degladia na nossa mente é que não tem como a gente falar do sofrimento de Jesus sem entender o porquê do sofrimento de Jesus. A gente sempre questiona assim, mas por que tinha que acontecer desse jeito? É porque a gente não entende a gravidade da situação que a humanidade se encontrava. E aí vem um exercício que eu sei que ele já é bem batido de qualquer um que já tem muito tempo de igreja. Mas não tem como a gente falar do sacrifício de Jesus sem entender o que foi feito lá no jardim. Como tudo começou. Antes disso, eu sei que talvez você possa pensar assim, ele provavelmente vai falar de novo daquela história de Adão e Eva no jardim. Tem um livro muito interessante, chamado O que Fizeram do Evangelho. O nome desse pastor que escreveu esse livro se chama David Nicholas. E ele fez um estudo de caso. Em 2 períodos do ano, Natal e Páscoa, ele e uma equipe rodaram por diversas igrejas nos Estados Unidos.
e eles separaram vários sermões de cada uma dessas igrejas, nesses 2 períodos do ano, Natal e Páscoa. E eles foram e analisaram esses sermões. E eles chegaram a uma conclusão assustadora, de que cerca de 96% desses sermões não falavam do Evangelho. 96% desses sermões. E olha, Natal e Páscoa. 96% desses sermões não falavam do Evangelho. Não falavam plenamente da obra redentora de Jesus. E por quê? Porque não necessariamente falarmos de Cristo, ou não necessariamente falarmos das Escrituras, é a mesma coisa que falarmos do Evangelho. E aí eu vou explicar. E aí eu volto para aquela minha historinha do começo. No jardim, a humanidade ela foi criada. Ali, Deus faz a criação e numa relação de dança, de prazer, de alegria do próprio Deus com Ele mesmo, Ele faz a criação. Ele cria o mundo. E Ele vê que tudo é bom, tudo é maravilhoso. Mas a joia, a primazia ali, daquele momento da criação, em que Deus escolhe ter todo o prazer e se relacionar plenamente, é com a humanidade. E Ele cria Adão e Eva. Quando a gente olha para o hebraico, Adão e Eva significam, respectivamente, pai de todos e mãe de todos. Adão significa quase que humanidade, é basicamente o mesmo radical da palavra humanidade no hebraico. E no hebraico tem disso, assim, essa jogadinha de palavras. Então ali, no jardim, a humanidade foi criada. Adão e Eva, os primeiros representantes, foram criados para demonstrarem para todos os descendentes como que deveria ser a relação da humanidade com o Criador. E Deus ia, todo finzinho de tarde, se relacionar com eles. Ele deu uma missão para a humanidade, que eram para eles crescerem, multiplicarem, para eles cuidarem do jardim, cuidarem de toda a criação, e um princípio de obediência foi estabelecido. Desde o início, desde muito antes de eu e você existirmos, a obediência à lei já era um pré-requisito para a nossa relação com o Pai. Deus havia falado que o homem não deveria comer da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. Ali não era simplesmente Deus falando assim, ó, vocês podem comer tudo, mas dessa árvore aqui vocês não vão comer. Simplesmente porque eu quero. Não. Deus estabelece o princípio da relação entre Ele e a humanidade. Quando a gente vê lá em João, capítulo 17, falando que vida eterna consiste em conhecer a Deus, é porque é isso que a gente vai fazer na eternidade. A gente vai conhecer, a gente vai se relacionar com Ele. A palavra conhecer, quando a gente olha no grego e a gente olha ao longo de toda a Bíblia, é quase que o mesmo sentido que o homem e a mulher se conhecem no íntimo da relação sexual. Ou seja, o conhecer a Deus é algo tão íntimo quanto a relação do homem e da mulher num casamento. Foi para isso que a gente foi feito, para a gente conhecer ao Pai, para a gente se relacionar com Ele. O problema é que a decisão da humanidade lá em Adão e Eva de comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, não foi simplesmente uma desobediência ao Criador, mas foi uma decisão que eles tomaram baseados na sedução da serpente. A serpente, o inimigo das nossas almas, foi e disse para eles assim, peraí, não é que na verdade vocês vão morrer se vocês comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Na verdade, vocês vão conhecer tudo como Deus. E vocês serão como Ele. O que seduziu o coração do homem e da mulher, de Adão e Eva, era de que eles seriam os próprios deuses da vida deles. E eles não precisariam de Deus. E é isso que o pecado representa na nossa vida. O pecado é a nossa escolha de falar assim, Deus, tá, o Senhor é poderoso, ok, mas deixa eu caminhar com a minha vida, com as minhas próprias pernas. É isso que é o pecado. É a nossa decisão de vivermos distantes do Criador. É a nossa decisão de vivermos
autônomos. É a nossa decisão de falarmos assim, não queremos um Deus, queremos ser o nosso próprio Deus. E é isso que o pecado representa. Ali, no Éden, se rompe a relação do Criador com a criação. O pecado entrou. E aí o pecado, ele destruiu o plano perfeito de Deus ali. Aparentemente destruiu. Porque quando nós olhamos para a vida de Cristo, o sofrimento de Cristo, e percebemos que isso é demonstração do amor, a gente percebe que isso foi pensado antes de eu e você pecarmos, antes de Adão e Eva pecarem. A relação de amor que o Pai tem conosco vem muito antes de encontrarmos em nós mesmos a santidade. Ou da gente falar assim, nós somos bonzinhos. Eu acho que é por isso que Deus me escolheu, porque Ele sabia que eu seria bonzinho. Não. Apesar do nosso pecado, apesar de Deus saber que nós somos impuros, apesar dele saber, conhecer no íntimo do nosso coração, Ele resolveu demonstrar o seu amor. Mas o pecado então rompe os laços de Deus e a criação. E aí a gente experimenta a morte, aquilo que a gente não foi feito para experimentar. A morte é a consequência da nossa distância com o Criador. Deus, Ele é vida. Deus é a vida em nós. Quando nós entendemos o sacrifício de Cristo, nós percebemos que a vida de Deus agora habita em nós. Ou seja, é o Espírito dele em nós. Ou seja, o que nos dá vida é o próprio Deus, é o próprio Criador. Mas lá no jardim, rompidas as relações com o Pai, então a gente não tem mais vida. A gente percebe a morte em diversos aspectos. E eu acredito que eu já conversei com os irmãos. A gente experimenta a morte física, todo dia, é só se olhar para o espelho, é só pegar um negócio pesado e descarregar, aí você percebe que suas costas doem. Aí você percebe que você não é tão mais novo quanto você era. Para as moças, coitadas, quando se olha no espelho e vê aquele pé de galinha, aquele cabelinho branco. Eu já estou tranquilo com os meus cabelos brancos. Eu sei que um dia eu vou, mas está bom. Mas esse é o nosso fim. A gente está morrendo. Não vão se passando as horas, os minutos, os segundos e a gente vai ganhando mais vida. A gente está indo para um fim que é inevitável. E isso é um resultado, uma consequência do pecado. Mas não só a morte física. A morte física é uma consequência da morte espiritual. Porque se Deus é espírito e nós fomos feitos para nos relacionar com Ele, agora o pecado quebrou essa relação. E a gente não consegue se relacionar plenamente com o Criador, porque Deus é espírito. E é por isso que tem alguns momentos em que a gente fala assim, Deus, onde é que o Senhor está? Não é que Deus está distante. O problema é que a realidade espiritual da nossa vida foi danificada pelo pecado. E é por isso que nos momentos de tristeza, de tribulação, dos momentos em que a gente está atolado no pecado e numa vida inconsequente, é que a gente não consegue sentir a presença do Criador. Porque o pecado é uma realidade que nos separa espiritualmente de Deus. Mas assim como a morte física é consequência da morte espiritual, a morte espiritual é consequência da morte eterna. Porque uma vez separados do Criador, daquele que é fonte de vida, então, quando os nossos olhos se fecharem para essa realidade, se não estamos em Deus, se não estamos em comunhão com o Pai, então a gente experimenta da morte eterna. Sim, de fato, a gente foi feito para sermos eternos, né? E sim, seremos. Todos nós. Independente do nosso destino. A gente vai viver eternamente. O problema é que aqueles que estão em Cristo vão viver de verdade. Aqueles que não estão em Cristo vão viver uma eternidade mortos. Viver uma eternidade distantes do Criador. E essa é a pior experiência que a gente pode ter. A ausência de Deus, a ausência do Pai na nossa vida. Essa é a morte eterna. Vivermos eternamente distantes daquele que nos criou, daquele que conhece exatamente quem nós somos. Daquele que pode responder todas as perguntas existenciais que a gente faz ao longo da nossa vida. Por que estou aqui? Quem sou eu? Qual é a minha vocação? Essa é a morte eterna. A gente viver distante do Pai. Mas ainda assim, antes de existir haja luz, houve cruz.
antes da gente pecar, Deus já tinha entrado na nossa vida com graça e misericórdia, Ele já tinha um plano. E parte desse plano era a entrega da lei dele. Adão e Eva, eles não foram fulminados por conta do pecado deles. Na verdade, um casalzinho de animais morreu para que fossem feitas roupas para esconderem a nudez deles, porque eles perceberam a condição deles. E ali foi pré-estabelecida uma relação entre a humanidade e o Criador. Agora, derramamento de sangue era necessário. E aí, quando nós olhamos a lei de Deus, os mandamentos dados através de Moisés, tem que haver derramamento de sangue. O salário do pecado é a morte. Então, sangue precisa ser derramado. A graça de Deus ela já é sentida porque não é o sangue da humanidade que está sendo derramado, mas animais precisam ser sacrificados. A questão, uma outra questão que a gente tem é que assim, então animais têm que ser sacrificados. Mas se eu morro e não estou em Cristo, eu vou para o inferno, não importa a quantidade de animais que forem sacrificados ao longo da minha vida. E isso já era uma verdade antes de Jesus existir. E acho que a gente tem dificuldade de entender isso, porque inclusive as pessoas que viviam na época da lei antes de Jesus vir, elas foram salvas pelo sacrifício de Cristo. Aí entra, agora vai ser o exercício assim, quase que física quântica, quase que um negócio assim atemporal. Vamos pensar. Quando nós olhamos as Escrituras, a gente percebe que o sacrifício de Cristo, ele limpa o nosso pecado, ele limpa todos os pecados que eu já cometi, mas ele também limpa os pecados que eu vou cometer. Ou seja, o sacrifício de Cristo, ele não é limitado pela barreira do tempo. O sacrifício de Cristo, ele aconteceu na eternidade. O amor do Pai, ele já tinha sido demonstrado em Jesus. Ou seja, aquelas pessoas que viviam baseados na lei, no cumprimento da lei do sacrifício, eles estavam prefigurando o sacrifício de Jesus. Eles estavam sacrificando animais porque, na verdade, Jesus já tinha sido sacrificado na eternidade. A decisão do Filho vir na terra e sofrer as nossas culpas, o nosso pecado, a nossa dor, as nossas transgressões e tomar sobre si, já era um plano do Pai antes da gente existir. E aí, na verdade, não são os sacrifícios de animais que as pessoas faziam que alcançavam a graça e a salvação do Pai, mas foi o sacrifício do Filho. E aí, como uma atitude de obediência, de sujeição, que era aquela atitude de obediência que Adão e Eva não tiveram lá no jardim, essa atitude que faz com que eles permaneçam nessa aliança com Deus. A pergunta fica então, vamos voltar um pouquinho mais para o centro. Por que Jesus tinha que sofrer daquele jeito? Aquele sofrimento. Primeiro, porque o pecado, ele destruiu a criação. A consequência do pecado foi avassaladora. A gente estava totalmente distante. O problema é que, por exemplo, quando nós olhamos que Deus se ira com o pecado, que Deus ele derramou a sua ira em Cristo, a gente confunde o objeto da ira, Jesus, com o pecado. A ira de Deus, ela se demonstra pelo pecado. E por quê? Porque o pecado foi quem separou a criação dele. O pecado é a erva daninha, o pecado é o maldito. O pecado é aquilo que tem toda a rejeição do Pai, porque é o que mata a criação, porque é o que prejudica, porque é o que faz mal. E é por isso que a gente vê as Escrituras sendo tão enfáticas quanto ao pecado, quanto à nossa vida de santidade. Porque Deus nos ama muito. E por Ele nos amar, Ele sabe que o pecado só traz destruição, só traz problema para a gente. E é por isso que Deus é tão enfático contra o pecado.
E a gente sempre se confunde, né? Pensa assim, nossa, mas Deus, ele meio carrasco, né? Não. Deus se ira com o pecado, porque isso separou a criação dele. Separou a humanidade. E por algo tão violento que separou a criação dele, que tirou a vida que existia lá no jardim, é por conta disso que tem que existir uma atitude tão radical de amor do Criador, do Pai. Quando a gente percebe que o sacrifício de Cristo não foi simplesmente uma atitude que Deus falou assim, não, vai ser desse jeito e Jesus vai morrer. Quando a gente percebe que isso é uma resposta ao pecado que assolou a criação, aí a gente começa a entender um pouquinho da necessidade do sacrifício de Jesus. Aqui no capítulo 53 de Isaías, fala que o Senhor, pela vontade dele, ele quis que o filho, esse servo, fosse considerado um servo sofredor. Que ele sofresse. E sempre quando a gente conversa sobre esses temas mais teológicos, ao longo da história, a gente já olha assim, a pessoa que se aprofunda teologicamente, ela tem uma tendência a ser uma pessoa chata. E isso é bem verdade, assim, porque eu lembro que quando eu comecei a estudar, assim, tipo, pegar os teólogos e tal, essa coisa, aprofundar na teologia sistemática, eu tenho pena de quem convivia comigo, porque eu acho que assim, a pessoa que começa a estudar direto tem que viver presa 1 ano, numa jaula, ela estuda, e quando ela percebe que a Bíblia ela tem uma aplicação para os dias de hoje, que é para a gente abençoar a vida do outro, que é para a gente viver de forma plena aquilo que Deus nos deu, aí a gente está apto a voltar para o convívio, né? Porque geralmente a gente se apega muito não, eu tenho que aprender, e a gente vira... Sabe o islâmico, que fala assim, tem o xiita e tem o sunita, né? O xiita é a versão mais radical. A gente, o cristão protestante, tem a versão xaata. Não é xiita, é xaata. Às vezes a gente tem disso. Mas quando a gente se aprofunda para essa verdade da necessidade do sacrifício de Jesus, a única coisa que pode brotar no nosso coração é um amor profundo a tudo que Jesus fez. É um sentimento assim de empatia com o sofrimento do outro. E isso porque Deus foi muito misericordioso e Deus olhou para a gente com muito amor, com muita graça, com muita misericórdia. Lucas capítulo 7 fala de uma história de a viúva, a cura, o filho da viúva de Naim sendo ressuscitado, né? E aí Naim não era um homem, Naim era uma cidade, porque eu já vi muita gente pregar assim, a viúva de Naim, daquele homem, e aí começam a falar das virtudes de Naim, é complicado. Naim era uma cidade. Mas o interessante desse texto é que conta que Jesus estava entrando na cidade e uma multidão o seguia. À medida em que ele entrando na cidade, também estava saindo esse cortejo fúnebre. Essa viúva enterrando o filho. Um detalhe pode passar despercebido. Naquela época, as mulheres elas não tinham uma posição destacada na sociedade. A mulher ela se sujeitava ao marido e a ela não era permitido o trabalho fora. Ela tinha que viver a partir da renda do marido. E ela cuidava da casa, cuidava da família. Uma viúva era sinônimo de falta de provedor. Aquela mulher não tinha mais o marido que sustentava ela. Ela não tinha mais alguém que suprisse as suas necessidades. Não tinha ninguém para suprir as necessidades da casa. Então, ser viúva já era algo complicado. Mas ainda tinha uma salvação. Se ela tivesse filhos homens, o filho mais velho, automaticamente, ele entraria na posição de resgatador. Ou seja, ele seria o responsável pelo sustento da mãe e da família e da casa. O problema é que aquela mulher se viu sem o marido e agora ela se viu sem o resgatador dela. Ela se via sem o filho. Quando a gente olha um cortejo fúnebre, a gente já se compadece com a dor daquelas pessoas, dos familiares. Agora imagine a dor daquela mulher. Porque
ela não só tinha perdido tudo, emocionalmente falando, mas ela tinha perdido também o seu sustento. Ela não tinha mais futuro. Mas a história conta que Jesus olhou para aquela mulher e se compadeceu do sofrimento dela. Jesus se compadeceu, ele teve compaixão do sofrimento dela. Isso não é à toa. Quando a gente olha ao longo da história, a gente percebe um trabalho, assim, gracioso que Deus usou os nossos irmãos puritanos. Eles atentaram para realidades, para verdades muito necessárias na nossa vida, quando eles sempre traziam à memória a esperança do porvir, e de que a gente deve sim se atentar à vinda do Cristo como aquele que vai vir enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. Mas o problema é que a gente começou a se atentar só para uma realidade no porvir e a gente esqueceu de viver. E o sofrimento de Jesus na cruz é o ensino do Pai para os nossos corações, para os nossos dias, de que Deus ele não só tomou as nossas dores, as transgressões, as nossas enfermidades e colocou na cruz para que isso não fosse só para que isso não fosse determinante para a nossa vida no hoje. Deus resolveu tudo isso na cruz. Quando Ele voltar, a gente vai viver uma realidade sem nada disso, sem sofrimento, sem dor, sem doença. Eu não consigo imaginar, não consigo. Eu só sei que vai ser muito bom. Mas a questão é que o sofrimento de Cristo, Ele ter sofrido até os últimos segundos da sua vida, isso é uma lembrança do Pai aos nossos corações de que Ele conhece o nosso sofrimento, independentemente da área. Independentemente dos aspectos da vida em que a gente esteja sofrendo. Pode ser em âmbitos relacionais mesmo, na nossa casa. Relações complicadas entre pais e filhos, entre avós e netos, enfim. Pode ser problema no emprego, a instabilidade ou até a própria insatisfação com os caminhos que você trilhou na vida. E que você se vê lá na frente falando assim, nossa, eu estou trabalhando algo numa coisa que eu odeio e que eu não tenho nenhuma vocação. E aí a gente se vê refém, né, dessa situação e em diversos momentos em que a gente deveria ser grato ao trabalho que Deus nos dá, a gente se vê depressivo, porque a gente não se encontrou. Independentemente se o sofrimento seja das escolhas ruins que fizemos ao longo da vida e que a gente paga na justiça decisões nossas. Independentemente se esse sofrimento ele vem por conta do pecado e das nossas más decisões, o sofrimento de Cristo ele vem para lembrar o nosso coração de que não importa o tipo de sofrimento que a gente tem, Jesus sofreu infinitamente mais do que tudo que a gente pode sofrer. Mas Ele não fez isso simplesmente para a gente olhar e falar, nossa, que grande sofredor. Ele fez isso para a gente olhar para Ele e enxergar alguém que nos entende. Alguém que conhece o sofrimento de perto e que pode chegar para a gente e consolar o nosso coração. E é por isso que Ele fala na Bíblia, vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele sabe. Ele conhece o sofrimento. Ele veio à terra humildemente, submisso à vontade do Pai, porque a vontade do Pai era essa. A necessidade do sofrimento de Cristo, ele vem sim, pela intensidade daquilo que nos separava. Era necessário o derramamento de sangue, porque Jesus era o único perfeito. A lei requeria, né, que a perfeição fosse cumprida. E só Jesus, a representação da humanidade perfeita, que poderia se colocar como sacrifício. Mas não foi só isso. Jesus sofre porque Ele quer mostrar para a gente que o sofrimento ele não é uma realidade plena na nossa vida. Sofrimento não é uma coisa que vai determinar a qualidade da nossa vida. O sofrimento é um estágio. O sofrimento é uma fase. Assim como o filho, o servo sofredor do pai, sofreu. Mas ele sofreu por um momento.
E assim como a gente leu no Evangelho de Isaías, no capítulo 53, Deus quis que fosse assim. Mas o sofrimento, ele não durou eternamente. A glória do Pai foi manifesta a ele. E é nessa glória que foi dada do Pai para o Filho, é que em Cristo nós somos co-herdeiros. É que, como lemos em Romanos, em Cristo a gente recebe todas as coisas. E é por isso que a gente se pergunta, não numa posição de desespero, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas é numa posição bem mais retórica. Quase que uma ironia no nosso coração de falar assim, gente, se Deus é por nós, quem é que vai ser contra nós? Vai ser crise? Vai ser PT no poder? Vai ser Estado Islâmico? Vai ser uma invasão muçulmana que vai vir e que vai destruir a nossa vida? É isso que vai contra a gente? Não. Não existe nada. Porque a única guerra que a gente não podia vencer, a única batalha que a gente não conseguiria travar e sair vitoriosos, é a batalha contra a morte, contra o pecado. E Jesus fez questão de entrar na nossa história, transformar a nossa realidade, vencer essa guerra e nos trazer de volta com o Pai. A necessidade do sofrimento, a necessidade da expiação, a necessidade de Jesus Cristo ter vindo, é porque a gente não conseguiria. Não existe nenhum ser humano que pode se colocar como um sacrifício perfeito. Mas não fica só nisso. Quando a gente olha para a cruz, a gente se lembra do servo sofredor, como disse em Isaías. A gente se lembra que o sofrimento do filho foi a forma com que o Pai escolheu para que ele demonstrasse o seu amor, a sua misericórdia, a sua graça para com toda a criação. E é para a gente olhar para dentro de nós mesmos e não considerarmos cada um de nós assim, incapazes de sermos alvos do amor e da graça. Meu irmão, nada do que a gente faz pode alcançar o favor de Deus. Mas fique tranquilo de que nada do que a gente faz pode nos afastar desse amor. Se nós entendemos que nós somos alvo desse amor, dessa graça, do sacrifício de Jesus, então nós somos os mais felizes dessa vida, apesar de todo sofrimento, apesar de toda incerteza da vida. A gente sabe que em Cristo a gente é muito mais que vencedor. Em Cristo a gente tem vida plena. Em Cristo a gente vai reinar. Seremos um com o Pai. A gente vai voltar àquilo que era no jardim. A gente vai voltar plenamente àquela relação em que Deus voltava todos os dias no finzinho da tarde para conversar com a gente. E a gente já não vai mais temer estar diante da presença de Deus. Mas a gente vai dizer, santo, santo, santo é o Senhor. Glorificarmos Ele eternamente. Amém? Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar.
és o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra, se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga para nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Jesus, muito obrigado pelo sacrifício que o Senhor demonstrou por nós naquela cruz. Obrigado porque a gente não conseguiria, de forma nenhuma, nos colocarmos como o sacrifício perfeito que a sua lei requer, que a lei do Pai quer. Mas o Senhor não considerou como algo que usurpasse da sua glória, ter vindo como um ser humano, ter sofrido as nossas dores. Mas, na verdade, o Senhor quis nos mostrar que o seu amor, ele se mistura com a sua justiça, com a sua ira, com a sua graça, com a sua misericórdia. E nós somos gratos a Ti por isso. Nós te agradecemos porque eu sei que eu nunca conseguiria me colocar nessa situação. E eu com certeza acredito que ninguém aqui poderia. Mas o Senhor nos amou. E nós somos gratos demais a Ti por isso. Nós somos gratos porque o Senhor se compadece dos nossos sofrimentos. O Senhor se compadece das nossas dores. E o Senhor nos ensina todos os dias de que em Ti a gente tem o fardo suave e leve. A gente sabe que o sofrimento ele tem fim. Que o choro ele pode durar a noite, mas a alegria com certeza ela vem no amanhecer. E nós esperamos, Senhor, pelo amanhecer da Sua vinda. Nós esperamos pela Sua volta. Toda lágrima será enxugada, todo sofrimento será finalizado, tudo terá fim e a gente vai viver eternamente contigo. Que o Senhor conserve na nossa mente, no nosso coração, essa certeza de que o Senhor nos ama demais e que não são os sofrimentos, não são as dificuldades da nossa vida que determinam esse nível de amor em nós. O Senhor nos amou muito. Crava isso no nosso coração. Em nome de Jesus que nós choramos. Amém.